Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um devocional do Pilha Certa. Hoje, nesse dia lindo, Deus tem uma palavra de despertamento para o meu coração e para o seu coração. O tema da nossa mensagem é: não entre no barco do inimigo. Nosso texto de referência se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3, que diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Quando nós ouvimos a história do profeta Jonas, a primeira coisa que nos vem na mente é o seguinte: lá vem a história do profeta Fujão. Exatamente assim que ele é conhecido. Outro dia eu estava lendo alguns artigos na internet e eu vi uma frase de Billy Graham que dizia o seguinte: quando o homem decide navegar para longe de Deus, o inimigo tem sempre um barco preparado. Quando eu li essa citação, quando eu li essa frase, automaticamente eu fui levado para o livro do profeta Jonas, que é uma história de desobediência, onde o profeta ele luta contra a vontade de Deus e todo mundo já sabe o que acontece ali. Mas essa história ela tem vários detalhes que podem servir de edificação para as nossas vidas. Eu quero falar hoje sobre decisões que influenciam na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nem sempre as nossas decisões elas vão só afetar as nossas vidas, mas as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Deus ele coloca diante de nós vida e morte, bênção e maldição. E ele diz: escolha a vida para que viva. Aproveitando o gancho da frase de Billy Graham, eu quero trazer para você hoje dois barcos que existem na nossa vida: o barco de Deus e o barco do inimigo. Eu vou começar falando a respeito do barco do inimigo. Deus ele tinha dado uma ordem para Jonas dizendo: vai à grande cidade chamada Nínive e prega para ela, porque a sua maldade chegou até mim. Deus ele estava olhando para aquela cidade e ele viu que ele estava fazendo muitas coisas erradas. Aquela cidade ela tinha uma ligação com a Assíria e ela era muito temida pelas pessoas ao seu entorno, porque eles tinham uma forma de matar os seus inimigos muito estranha. Eles matavam eles por empalamento. Eles colocavam as pessoas como se fosse um churrasco, num espeto de carne, cravavam ela de baixo para cima e deixavam elas mortas penduradas naquele espeto. E diz até alguns historiadores que o pai de Jonas ele foi morto daquela forma pelos ninivitas. Então Jonas ele estava de alguma forma, não sei por qual motivo, aterrorizado pela ideia de pregar para aquele lugar. Porque particularmente ele não via benefício nenhum em pregar para Nínive. Ele queria que aquele povo pagasse. E às vezes nós colocamos nos nossos corações esse tipo de sentimento. Nós não queremos que as pessoas que nos fizeram mal, elas se arrependam, elas não sirvam a Deus, mas que elas paguem pela maldade que elas fizeram. Ei, quero dizer para você, nós não somos juízes, nós não somos donos da verdade, nós somos servos do Senhor. Nós somos pessoas que fomos perdoados por Jesus através do sangue dele naquela cruz do Calvário. Jonas não entendia isso. Jonas não entendia o tamanho do amor de Deus. E ele, ao invés de ir para Nínive, ele decidiu ir para Tarsis. A primeira coisa que eu aprendo nessa história: quando nós decidimos pegar o barco do inimigo, quando nós decidimos navegar no barco do inimigo, que é o barco da desobediência, a nossa vida começa a declinar. Jonas ele desceu para Jope, Jonas desceu para o navio e no final Jonas desceu para o ventre do peixe. Tome essa lição nesse dia de hoje. Quando Deus mandar nós fazermos algo, nós nunca vamos descer. A nossa vida nunca vai cair. Nós vamos sempre subir. Nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos evoluir como pessoas. Então, obedeça a ordem do Senhor. Não entre no barco do inimigo. Porque o barco do inimigo, a princípio, ele tem disponibilidade de horário. Jonas chegou lá e já tinha um navio preparado para ele. O barco do inimigo tinha uma passagem com preço acessível. Jonas pagou por aquela passagem. O barco do inimigo, ele tinha lugar para Jonas. Às vezes você chega no ponto de ônibus, no lugar que você quer ir, você paga a passagem e você tem que ir em pé. Não, tinha um lugar preparado para Jonas. Jonas,
entrou no barco do inimigo e o barco era confortável, porque os barcos que levavam para Tarsis, eles eram luxuosos, eram confortáveis. No início, tudo parece bom quando nós decidimos navegar para longe de Deus. Mas quando nós estamos fora da vontade de Deus, Deus ele sopra um vento. E o vento do Senhor não é para destruir. O vento do Senhor não é para matar. O vento do Senhor é para colocar aquilo que está fora do lugar no seu devido lugar. Quando o vento de Deus soprou naquele barco, tudo aquilo que parecia estar indo de vento em polpa começou a virar de cabeça para baixo. Uma tempestade se formou, o vento começou a balançar aquele barco, eles começaram a ficar desconfortáveis, teve uma hora que parecia que o barco ia quebrar, as pessoas começaram a sentir medo, aquela alegria inicial de estar naquele navio bonito e confortável começou a se esvair. E eles começaram a pensar por que nos sobreveio todas essas coisas. Foi a decisão de Jonas. A decisão que aquele homem tomou de desobedecer a Deus influenciou na vida das pessoas que estavam dentro daquele barco com ele. Eles começaram a se livrar das suas cargas, eles começaram a abrir mão de coisas que eles gostavam e que eram importantes para ele, tudo isso por causa da decisão de um homem que decidiu navegar para longe de Deus. Talvez você esteja pensando, eu vou largar o caminho do Senhor, eu vou desistir de tudo isso que eu estou vivendo porque não está sendo lucrativo, não está sendo legal para mim. Eu quero dizer para você, às vezes o obedecer a Deus não vai trazer benefício nenhum direto para nós, mas nós vamos influenciar a vida das pessoas que estão ao nosso entorno. Se nós escolhermos obedecer, nós vamos influenciar de forma positiva. Se nós resolvermos desobedecer, nós vamos influenciar de forma negativa a vida dessas pessoas. Eu tenho uma experiência na minha vida que eu tive que, durante um tempo, morar num lugar onde eu não precisava pagar aluguel. Eu estava terminando de fazer minha casa própria e eu precisava me livrar do aluguel naquele momento para que eu viesse a terminar minha casa. E eu tinha a oportunidade de morar num lugar onde eu não precisava pagar e onde eu não passaria por tantos problemas. Mas Deus ele me levou para um lugar que eu não gostava, era desconfortável, era um lugar onde eu não me sentia feliz e eu não entendia por que eu estava ali. Na verdade, Deus me levou para ali para que a vida de uma pessoa que estava naquele quintal, a vida de uma pessoa que morava naquela casa também, ela fosse abençoada através da minha vida e a vida da minha esposa. E nós não entendíamos aquilo naquele momento. Mas no final, Deus ele fez um rebuliço tão grande que eu entendi que muitas vezes obedecer a Deus não vai ser benefício nenhum para nós, mas vai abençoar a vida das pessoas que estão perto de nós. Quando a tempestade ela chegou no seu grau mais elevado, eles decidiram lançar sorte para ver quem era o culpado por toda aquela coisa. E eles descobriram que foi Jonas, e Jonas confessou, sou eu. E eles estudaram de onde Jonas tinha vindo e eles começaram a temer quando souberam que Jonas era servo do Deus Altíssimo. Mas mesmo assim eles não deram ouvido a Jonas e eles continuaram remando, continuaram tentando fazer a sua própria vontade. Quando nós estamos em desobediência, nós nunca queremos fazer prevalecer a vontade de Deus, mas sempre a nossa vontade. Mas chega um momento que não há como resistir, nós temos que nos entregar. E eles pegaram Jonas e lançaram ele no mar. Foi a última descida de Jonas. E Jonas ali foi tragado por um grande peixe. E ele passou 3 dias e 3 noites, até que Jonas decidiu clamar ao Senhor. Eu não sei se você está no ventre do peixe nesse momento. O ventre do peixe é um lugar de escuridão, é um lugar de reflexão, é um lugar onde ninguém está perto de você, é um lugar onde ninguém te ouve, é só você e Deus. Quando nós decidimos navegar para longe de Deus, Deus é tão misericordioso que Ele sopra o vento e Ele nos faz entrar num lugar onde só nós e Ele temos acesso. Jonas estava ali naquele lugar. E no 3º dia ele resolveu clamar. Eu quero dizer para você, talvez você esteja dando a tua situação como perdida. Talvez você ache que isso que você está vivendo nunca vai mudar, porque quando nós estamos numa situação difícil parece que ela nunca vai acabar. Mas Jonas decidiu clamar. Jeremias falou no seu livro, no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Quando Jonas decidiu clamar, Deus decidiu responder Jonas.
e lançou ele para fora do ventre daquele peixe. Eu quero dizer para você que se você clamar nesse dia de hoje, se você levantar a tua voz nesse dia de hoje, ainda que você esteja na escuridão, ainda que você esteja num lugar onde ninguém te ouça, parece que ninguém está prestando atenção em você, eu quero dizer para você, Deus está te ouvindo e Ele está se levantando ao teu favor nesse momento. Clame ao Senhor e Ele vai te tirar dessa situação. Jonas clamou e ele foi jogado para fora daquele lugar. Esse era o barco de Deus. O barco de Deus não é tão confortável como o barco do inimigo. O barco de Deus, você não tem que marcar, você não tem um horário disponível. Às vezes nós temos que esperar quando nós decidimos entrar no barco de Deus. O barco de Deus, ele não tem talvez tanta iluminação, não tem tanta atração. O barco que Jonas foi levado para a vontade de Deus era o ventre daquele peixe. E às vezes a gente decide pegar o barco do inimigo porque aparentemente ele é melhor. Mas Salomão lhe disse o seguinte: há caminhos que aparentemente são benéficos a nós, mas o final deles é a morte. Mas Jonas, pela misericórdia de Deus, ele clamou do ventre daquele peixe e Deus ouviu a sua oração e colocou ele novamente no caminho. Como diz uma pastora muito conhecida minha, a pastora Raquel, não sei se ela estava citando alguém, se nós não fizermos a vontade de Deus limpinhos e cheirosinhos, nós vamos ter que fazer a vontade dele com cheiro de vômito. Ela disse assim na sua pregação. Jonas não foi limpinho e cheirosinho pregar para os ninivitas, mas ele teve que ir com cheiro de vômito. E a sua mensagem produziu efeito na vida das pessoas daquele lugar. Depois de todo esse rebuliço, enfim, Jonas resolveu fazer a vontade de Deus e pregar para a cidade de Nínive. E o resultado da sua pregação ele foi quase que automático. O rei daquele lugar, ao ouvir a pregação de Jonas de que aquela cidade seria destruída em 40 dias, ele resolveu conclamar um jejum nacional. Houve um quebrantamento generalizado daquele povo, daquela cidade, para que Deus não viesse a descer o juízo sobre eles. Eu quero dar uma notícia para você nesse dia de hoje. A tua decisão em entrar para o barco do Senhor, a sua decisão de obedecer a Deus não vai influenciar somente a sua vida. Muito pelo contrário, ele vai transformar o ambiente que está ao seu entorno. Eu não sei se o momento difícil que você está vivendo é na sua escola, é na sua faculdade, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua vizinhança. Eu não sei onde é a tua Nínive, mas eu quero dizer para você, pregue com a sua vida, obedeça a Deus e Ele vai transformar o ambiente que está ao seu entorno, porque o Senhor, Ele é Deus de promessa e Ele tem prometido nesse dia de hoje para a sua vida que o ambiente que você vive, o ambiente que você está pregando com a sua vida, nunca mais será o mesmo. Você vai ser transformado e o ambiente ao seu redor também vai ser transformado pelo poder de Deus. Os ninivitas ouviram a pregação de Jonas, eles jejuaram, eles começaram a buscar a Deus, ao Deus poderoso de Jonas, embora eles servissem a tantos outros deuses, eles resolveram se curvar diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, toda língua confessará que o Senhor é Deus na sua vida. Todo joelho terá que se dobrar e reconhecer que existe um Deus na sua vida. Então somente obedeça. A obediência, ela traz bênção para as nossas vidas. Deuteronômio 28:3. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se atentamente ouvires a voz do Senhor, seu Deus. Entre no barco da obediência. Entre no barco do Senhor, porque no barco do Senhor há arrependimento. No barco do Senhor há quebrantamento. No barco do Senhor há conversão. E no barco do Senhor há providência divina também. Quando toda aquela cidade foi salva pelo Senhor e Jonas ele começou a questionar a respeito do livramento que o Senhor tinha dado, ele deitou no lugar e o sol estava esquentando demais. Mas sabe o que aconteceu? A bondade de Deus é tão grande que Deus fez crescer uma boboreira por cima da cabeça de Jonas, protegendo ele daquele sol. Eu quero dizer para você que a tua decisão de obediência está atraindo para a sua vida a proteção de Deus. E o mal que o inimigo tinha preparado para você
não vai prevalecer, porque diz a palavra do Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O Senhor está preparando proteção para a sua vida, o Senhor está preparando providência para a sua vida. Você não vai morrer no meio da tua provação, porque você decidiu obedecer a Deus, você decidiu fazer a vontade de Deus, e por mais que o inimigo se levante, a providência de Deus é sobre a sua vida para te proteger. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje e entre no barco do Senhor e deixe para lá o barco do inimigo, em nome de Jesus.